Um dos conhecidos, um dos famosos descendentes deste povo Amalek, é um dos protagonistas da história de Purim. Eu acredito que o pessoal que está me ouvindo deve conhecer um pouco a história de Purim. Em resumo, depois que foi destruído o primeiro templo, o primeiro Beit HaMikdash, o povo judeu estava no exílio, estava no que hoje seria Iraque, Irã, enfim, que naquela época era a Babilônia, depois tornou-se o Império Persa, e quando os judeus estavam ali, ocorreu o episódio de Purim, ou seja, um rei persa chamado Ahasverosh nomeia como primeiro-ministro Haman, e Haman é descendente de Agag, que é descendente de Amalek. E ele assume a posição de Amalek e ele diz: eu vou destruir o povo judeu. E aí nós temos um episódio muito curioso na Megilat Esther, um livro que descreve a história de Purim. Vejam bem, Purim aconteceu há aproximadamente 2.500 anos atrás, até mais do que isso. Enfim, é muito tempo. E aí, o episódio na Megilá, na história de Purim, resumidamente, é o seguinte. Haman vem ao rei Ahasverosh. E Haman diz para Ahasverosh, eu estou trazendo aqui toneladas de prata. E eu pretendo lhe dar essas toneladas de prata para que você me dê o direito de destruir o povo judeu. E ele acusa o povo judeu de ser um povo, enfim. E o rei Ahasverosh se vira para ele e diz: Hakesev natun lach ve'ha'am lasot katov beinecha. Ou seja, o dinheiro eu estou até lhe dando de volta. Não precisa me pagar. Você pode pegar esse povo e fazer o que você quiser. E realmente nós vamos ter um decreto onde Haman decreta que num dia, no dia 13 de Adar, que seria 11 meses depois, enfim, como é que ele chegou nesse dia não vem ao caso agora. A questão é de que ficou decretado que naquele dia homens, mulheres e crianças iam ser, Deus nos livre, mortos. Todo o povo judeu seria destruído e o povo judeu naquela época todinho se encontrava dentro das 127 províncias daquele rei Ahasverosh. Como nossos sábios olham para esse episódio? Como isso foi transmitido para a gente? Nossos sábios olham para esse episódio e dizem o seguinte em Masechet Megillah, no Tratado de Megillah, eles dão um machal, eles dão um exemplo. Veja, para entender esse episódio, porque o rei Ahasverosh não é visto, pelo menos até aquele momento, não era visto como um antissemita. O antissemita aqui era o Haman, que queria destruir o povo judeu por N motivos que, no fundo, não eram exatamente os motivos que ele queria. Ele já tinha um ódio anterior, mas enfim. E aí, então, a gente descobre que o Ahasverosh é tão antissemita, se não mais antissemita, que o próprio Haman. Quem não gosta de dinheiro? Quem não gostaria de receber toneladas de prata? E aí, então, nós encontramos o Ahasverosh dizendo, não precisa nem pagar. Eu também queria destruir eles. Você quer fazer assim? Pode fazer. Então, nossos sábios falam um machal, eles dão uma metáfora para que a gente possa entender a profundidade desse ódio, da onde vem, como ele se manifesta. E a Gemara, o Talmud, diz o seguinte, um homem tinha um campo, mas no meio desse campo ele tinha um monte de coisas que para ele era inútil. Mas esse monte de coisas estava atrapalhando e ele não sabia o que fazer com esse monte de coisas que estavam ali no meio do seu campo. Um outro cavalheiro tinha um campo e no meio do seu campo ele tinha um buraco. E esse buraco estava atrapalhando. E ele não sabia o que fazer com esse buraco. E eis que o homem
da pilha, do monte, se encontra com o homem do buraco. E o homem da pilha se vira para o cara do buraco e diz: eu não sei o que fazer com esse monte de coisas que obviamente deveriam ser inúteis, que estão atrapalhando lá no meio do meu campo. E o homem do buraco fala: o que você quer fazer? Eu pagaria o que fosse para que alguém tirasse a pilha de lá. E o homem do buraco diz: não precisa nem pagar. Eu preciso de alguma coisa para encher o meu buraco. E assim, os dois vão ganhar. Eu vou lá, eu busco. Então, os nossos sábios explicam que Ahasverosh tinha uma pilha, Haman tinha um buraco, ambos tinham um problema, um resolveu o problema do outro, ou seja, os dois eram antissemitas e os dois queriam se livrar do povo judeu, cada um do seu jeito. A questão é entender qual era o jeito de um e qual era o jeito do outro. Porque, por algum motivo, nossos sábios fizeram questão de dar essa metáfora para que a gente pudesse entender como é que funciona o antissemitismo. E aí, então, nós encontramos vários comentários, várias explicações de como que o primeiro exemplo, o exemplo do monte, da pilha, se aplica ao povo judeu. Existe um antissemitismo onde eles olham para o povo judeu como um monte de coisas que incomodam a eles. Esse monte não faz diferença do que ele é. Se ele é bom, se ele é mau, incomoda. Então, existe o antissemita que só o fato do judeu existir incomoda ele. É um monte, uma pilha da qual ele quer se livrar. Então, não importa o que esse judeu fizer, ele continua sendo uma coisa que incomoda ao outro. A existência dele incomoda. Eu tenho que me livrar da existência dele. Por outro lado, Haman aparentemente tem um buraco. Mas assim, qual é o buraco do Haman? E Rebbe de Lubavitch, numa ocasião, deu a entender que o buraco é o outro lado do antissemitismo. É o antissemita que sente um vazio. Eu não tenho alguma coisa que eles têm. E isso me incomoda. E esse vazio faz com que ele se volte contra o judeu. Para dar um exemplo um pouco mais próximo da nossa realidade, quando na Segunda Guerra Mundial Hitler fala sobre o povo judeu, ele diz que o povo judeu representa a consciência, a moral. E isso incomoda ele. É a consciência da humanidade, é a moral da humanidade, e ele acredita que o ser humano tem que dar vazão aos seus instintos animalescos. O povo judeu atrapalha. Ou seja, essa moral, essa espiritualidade do povo judeu cria um vazio, por isso ele quer se livrar do povo judeu. Então, muito resumidamente, porque obviamente o tempo não permite a gente entrar em análises psicológicas muito profundas, nossos sábios nos dizem que existe o antissemita que não aguenta o judeu simplesmente porque ele existe, e existe o antissemita que não aguenta o judeu porque ele se sente vazio. O judeu faz ele se sentir mais vazio ainda, então ele precisa se livrar dele. Até aqui, nós temos o paradigma do Talmud sobre o antissemita. Mais adiante, nós vamos ver também no Talmud que existe uma expressão Halachá Esav Soné et Yaakov. Está no Midrash também. É uma lei. Esav odeia Yaakov. Veja bem, quando o Talmud define isso como uma lei, ele está definindo isso como algo imutável. Não como uma lei de alguma constituição que pode ser revogada, e sim como se fosse uma lei da natureza. Ou seja, existe um tipo de antissemita
que ele odeia, porque odeia, independente de ter um motivo. Seja porque o povo judeu existe, isso incomoda ele, seja porque isso causa um vazio nele, enfim. Não existe algo que o povo judeu tenha feito ou que precise fazer para que ele tenha esse ódio. Ele simplesmente não aguenta o povo judeu. Ponto.